Tudo começou como uma brincadeira. Não daquelas que a gente planeja, mas das que simplesmente acontecem quando duas pessoas se sentem confortáveis demais uma com a outra. Risadas soltas, provocações leves, comentários que não tinham intenção alguma além de preencher o tempo. Eu nunca pensei que aquilo pudesse significar algo. Nunca pensei que fosse passar disso. Pelo menos, era isso que eu repetia para mim mesma. Ele apareceu na minha vida sem alarde. Não chegou mudando tudo, não causou impacto imediato. Ele foi ficando. Ficando nas conversas longas, nos detalhes que só ele percebia, na forma como sempre sabia quando eu não estava bem. Aos poucos, eu comecei a esperar por ele. A sentir falta quando não aparecia. E mesmo assim, eu ainda chamava aquilo de brincadeira. Havia limites. Sempre houve. Situações mal resolvidas, pessoas envolvidas, circunstâncias que tornavam qualquer sentimento perigoso demais para ser nomeado. Então eu fingia que não sentia nada. Fingir era mais fácil do que admitir. Mais seguro do que atravessar uma linha que talvez não tivesse volta. As brincadeiras começaram a mudar. Já não eram só risadas. Tinham pausas longas, silêncios desconfortáveis, mensagens lidas e respondidas minutos depois com um cuidado excessivo. Às vezes, ele se aproximava demais. Outras vezes, se afastava como se tivesse medo de algo. E eu ficava tentando entender qual versão dele era real. Eu comecei a perceber que sorria menos quando ele falava de outras pessoas. Que o peito apertava por motivos que eu não conseguia explicar. O ciúme apareceu silencioso, sem pedir permissão. E eu me senti ridícula por sentir algo que, oficialmente, eu não tinha o direito de sentir. Teve uma noite em que tudo pareceu diferente. A conversa fluía como sempre, até que, de repente, parou. Nenhuma resposta. Nenhuma explicação. Apenas o vazio na tela. Eu fiquei olhando o celular por tempo demais, esperando algo que não vinha. Raízes profundas demais dentro de mim. No dia seguinte, eu tentei agir normalmente. Ri, brinquei, fingi. Mas algo em mim já tinha mudado. Eu passei a medir palavras, controlar reações, observar gestos. E quanto mais eu tentava voltar ao que era antes, mais distante aquilo parecia ficar. Ele percebeu. Sempre percebeu. Tentou se aproximar de novo, usando o mesmo tom leve, as mesmas piadas, como se estivesse tentando salvar algo sem precisar falar sobre isso. Só que não dava mais. Porque quando os sentimentos crescem, não aceitam ser empurrados de volta para o lugar de onde saíram. O silêncio começou a se infiltrar entre nós. No começo, era pequeno, quase imperceptível. Depois, virou presença constante. As conversas ficaram mais curtas. As respostas, mais frias. Os encontros, mais raros. E nenhuma de nós teve coragem de perguntar o que estava acontecendo. Porque perguntar significaria ouvir uma resposta que talvez doesse mais do que o silêncio. Eu pensei em falar. Muitas vezes. Pensei em confessar tudo, em admitir que aquela brincadeira tinha passado do limite para mim. Mas o medo sempre vencia. Medo de estragar o que ainda existia. Medo de perder de vez. Medo de ouvir que eu estava sozinha nesse sentimento. Então eu escolhi o silêncio. Assim como ele. Os dias foram passando, e a distância se tornou definitiva sem que ninguém anunciasse nada. Não houve briga. Não houve despedida. Não houve uma conversa final. Houve apenas o afastamento lento e inevitável de duas pessoas que sentiram demais e falaram de menos. Hoje, quando penso em tudo isso, não sinto raiva. Sinto uma tristeza calma, madura, silenciosa. Porque eu não perdi alguém por uma discussão ou por uma escolha clara. Eu perdi alguém porque nós dois tivemos medo de transformar uma brincadeira em verdade. Algumas histórias não terminam com palavras duras ou lágrimas escorrendo. Algumas terminam assim, com mensagens que nunca foram enviadas, sentimentos que nunca foram confessados e um silêncio que permanece, mesmo quando tudo o resto segue em frente.
E talvez essa tenha sido a parte mais difícil de aceitar, entender que, às vezes, o silêncio também é um tipo de fim.